O corpo humano e a sua relação com o universo é o foco da pesquisa poético-científica desenvolvida pela escritora e fotógrafa Silvana Leal, que vai poder ser vista pelo público a partir de amanhã em mostra audiovisual em Florianópolis. E mais detalhes, então, sobre a exposição, quem nos conta é ela mesma, que está aqui ao meu lado. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, apesar de a arte ser muito subjetiva, né? Eu queria que você comentasse um pouco essas suas obras, né? Dissesse o propósito. O que você pensou, né? Quando teve a ideia de montar essa exposição? O Todo Corpo é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há longos anos, né? Ele é o desdobramento do meu primeiro trabalho, que era o Erotismo Proibido nos Lábios, que foi um livro de fotografia e de poesia também. Poesia, eu lancei meu trabalho de escritora e de fotógrafa ao mesmo tempo, né? Você sempre trabalha as duas coisas juntas, não? Geralmente as duas coisas juntas. Agora eu decidi dar uma separada, porque eu sempre tinha esse problema do métier mesmo, assim, né? Um livro de... assim, eu recebi muitas críticas com relação a isso e outros elogios, tal, até por fazer um livro contemporâneo onde tinha imagens e também tinham textos, né? Apesar de os dois estarem separados, mas sempre tinha esse problema do métier. Então eu falei, não, agora eu vou fazer um livro só com fotografia. Mas é claro que como a fotografia, a poesia para mim estão muito ligadas, porque num momento eu estou fazendo uma poesia que é visual e no outro momento eu estou fazendo uma poesia que me exige a palavra. Então eu acabei fazendo um livro só de fotografia, mas que acabou tendo poesia também, né? Porque a Lana Guimarães, que foi uma das modelos, acabou me apresentando uma poesia e eu falei, vou colocar também essa poesia no livro. Apesar que ela se apresenta de uma forma mais visual do que propriamente escrita, né? Como poesia. Mas ele acabou se transformando aí só num livro de fotografia. De fotografia. Né? Não, agora a minha carreira de fotógrafa vai ficar mais evidente, né? Mas eu estou preparando outras coisas também em paralelo. A artista é sempre assim, né? Tem vários projetos em mente. E aí, nessa exposição, ainda tem um vídeo instalação, que é de um artista plástico, é isso? O Eliezer Sturm é um artista de Brasília, né? Porque eu morei muito tempo em Brasília, estou há pouco tempo que eu voltei para cá, assim, de estar mais aqui, né? Eu fiquei 4 anos indo e voltando, ficando 15 dias lá, 15 aqui, todo esse tempo. E esse trabalho foi elaborado, todo o corpo foi elaborado parte em Brasília e parte em Florianópolis, né? Com uma equipe de lá, com artistas todos de lá, modelo vivo. Todo o corpo é um trabalho que foi não só feito por mim, mas feito por muitas pessoas, porque eu tinha uma equipe, né? Eu era uma espécie de set de cinema, só que em menor escala, né? Sim. Então eu tinha produção de alimento, pessoas para cuidar da comida dos modelos. Então as pessoas chegavam na sessão, já tinha tudo preparado, daí tinha a sessão, a gente fez algumas viagens, a gente teve em Minas, teve na Chapada dos Veadeiros, Olha, a gente está vendo algumas das fotografias do livro, então, que estão na exposição. Isso, essas foram feitas na Chapada dos Veadeiros, né? Algumas das imagens. Elas têm muito movimento, né? Muito, porque o meu trabalho sempre foi com movimento? Dançarinos, né? Geralmente eu trabalho com bailarinos. Ou com pessoas que é uma exigência, assim, que trabalhem com o movimento, né? Porque... Não sei se... Eu vim da dança, né? Na minha infância. Você já foi bailarina, então? No início, assim, eu acho que a primeira arte que me emocionou, acho que foi a dança, né? Foi o que eu fiz. Então, sempre passei pelo corpo, né? E depois, eu mesmo me formando em psicologia, eu senti a necessidade de voltar com o corpo. E daí foi quando eu comecei a fazer arte. E aí eu digo, não dá pra ficar sem o corpo, né? Essa tem uma relação muito forte, então, com a dança, apesar de não ter continuado, né? Não ter seguido em frente. E eu fiquei 10 anos posando como modelo vivo também, né? Então eu vivi boa parte nos ateliês. E todo o corpo é fruto desse meu trabalho de modelo vivo e de fotógrafo também, que é o vídeo do Eliezer Sturm, que a gente estava falando, né, agora, é o trabalho meu de modelo vivo. Então as pessoas vão poder ver o meu trabalho, não só de fotógrafo, como o meu trabalho de modelo vivo, de performer, né? Mas é legal que tem esse seu ponto de vista. A gente, né,
não tem esse retorno do ponto de vista do modelo vivo, que isso está impregnado no seu trabalho. Completamente, né? Eu não só... acho que o interessante, os modelos sempre dizem isso, que é muito legal trabalhar comigo, porque tem essa possibilidade de me usar como exemplo também, ou como modelo, né? Que até o José Roberto Aguilar, que faz o prefácio do livro, fala disso, né? Do modelo em todos os sentidos da palavra, né? Porque eu sempre trabalhei como modelo vivo e isso que fez com que eu trabalhasse também com outros modelos, né? As duas coisas sempre ficaram interligadas, né? Eu acho que... E aí esses modelos são todos bailarinos, esses... a maioria das pessoas que trabalham ou são bailarinos ou são pessoas que trabalham com teatro, né? De certa forma com o corpo ou com a representação, né? Do corpo. E como é que é esse processo de pesquisa? Daí vocês vão para uma locação... Aí eles começam a ser uma coreografia deles? Isso é bem interessante. Como é que é isso? O trabalho é bem legal. Lá em Brasília, eu estava iniciando o trabalho. Eu geralmente costumo experimentar o que eu quero, o que eu imagino que eu vou começar a trabalhar. E a partir daí eu começo a escrever, daí vem o texto, aí vem o conceito. E desse conceito eu parto daí para a ação de novo. Aí eu vou para um outro momento. Então, primeiro eu comecei a experimentar aí as pessoas não são pagas, são pessoas que desejam experimentar também, assim como eu. E daí comecei a ver o que eu queria fazer. A partir do momento que eu sei o que eu quero fazer, eu começo o estudo, leio muita filosofia também, trabalho muito Foucault, Deleuze, todos esses filósofos. Isso dá para ver pela sua escrita. Pela minha escrita, nesse livro fica bem claro quando eu falo do todo o corpo. E aí depois eu começo o trabalho. Em Brasília eu contratei um coordenador de modelos, uma pessoa que já trabalhava comigo como modelo também, que foi o Paulo Faria, e pedi a ele que chamasse pessoas, dei uma lista de modelos que eu já trabalhava, já há um tempo comigo, que já tinha trabalhado inclusive no primeiro livro, e falei, olha, procura essas pessoas e eu quero trabalhar com eles e quero que você traga mais pessoas. E a partir de uma sessão experimental, eu selecionei as pessoas, isso em Brasília. Quando eu comecei a trabalhar, eu senti que, na primeira sessão existiam pessoas preparadas e existiam pessoas que não estavam preparadas para aquele trabalho que eu queria. Eu selecionei as pessoas que estavam preparadas e, ao longo do trabalho, eu fui eliminando algumas pessoas e fui deixando as pessoas que eu achava que estavam aptas a continuar no trabalho. Então, quando eu acabei, eu estava com 7 pessoas. Eu tinha 18 na primeira sessão. Aí eu terminei com 7. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu falei, não, eu não vou começar com uma sessão experimental. Eu vou propor para as pessoas que elas se preparem para o trabalho. E quem desejar, então, fazer esse trabalho, fazer esse experimento primeiro, né? Daí não era nem experimento, aí eu já estava preparando mesmo. Eu fiz 3 workshops primeiro, 3 sessões, até ver se... Não, chegou onde eu quero. Quando a gente vê essas fotografias, a gente não imagina o trabalhão que dá por trás, né? Imagina. Esse trabalho levou 3 anos, né? Agora que eu estou lançando ele, está um pouquinho até atrasado, porque tem todo esse processo, né? É um livro que custou caro, que teve feito toda com papel caro, né? Eu fui com lei de incentivo à cultura. Vou mostrar um pouquinho do livro aqui. Então, é um trabalho que exige, né? Do começo ao fim. A exposição é uma exposição grande, com muita coisa, né? Então, exige um trabalho de tempo mesmo. E o bacana é que você não usa o recurso do computador, né, para modificar essas fotos. É muito importante dizer isso. As pessoas sempre acham que eu uso, manipulo a imagem, né? Porque o modelo, um tá aqui, outro tá, assim, não tem a questão da gravidade, né? Eu mexo muito na gravidade, porque esse trabalho ele se chama onirografia, que é a grafia dos sonhos, né? Eu não falo que eu sou fotógrafa, eu falo que eu sou onirógrafa. Onirógrafa. Né? Porque é muito mais uma linguagem artística, porque eu, na verdade, não faço uma fotografia de documento. Desde que eu comecei a fazer a fotografia, sempre passou pela arte, né? Completamente artística. Arte. E ela é muito mais voltada para a pintura, né? Minha fotografia é pictórica. Ela não tem objetivo. Ela tem um tom de surrealismo, não tem, não? Tem muito surrealismo, que é essa coisa do onírico, né? Ou seja, partir do sonho, partir do imaginário. O que eu pretendo? Grafar o imaginário e não o real. Eu pego o real e transformo ele em algo imaginário, né? E daí a transformação das cores. Então, o que eu faço? Eu não manipulo as imagens. Eu simplesmente fotografo, tanto que é tudo película ainda, eu uso película, ainda tenho uma máquina, ainda consigo fazer isso. Não sei até quando, né? Não sei até quando, porque o processo vai ficando tão caro, tão difícil fazer, né?
que a gente acaba tendo que optar pelo digital. Acho que agora esse vai ser o último trabalho em analógico. Porque Você já começou com o digital? Não, ainda não tenho. Projetos? Ainda tenho uma máquina analógica, ainda tenho uma Nikon lá, minha Nikonzinha F3. Fazendo ainda, né? Porque eu gosto muito. E o resultado também, né? Por exemplo, as ampliações, as imagens estão em 2 metros. Então, assim, e é uma delícia. Grandes as obras. Quantas obras que estão lá na exposição? São 20 imagens. 20 imagens. 20 imagens, né? Bastante. 10 em médio formato e 10 em grande formato. Sim. Bom, gente, só lembrando, então, que a exposição ela abre amanhã, às 7h30 da noite, e fica até o dia 8 de julho, no MASC, né, no museu aqui de Santa Catarina, que fica no SIC, aqui em Florianópolis. E vale lembrar que na abertura vai ter a sinfonia, né, com o octeto da Camerata de Florianópolis. É uma sinfonia que eu pedi para compor, né? Encomendei essa sinfonia do Alberto Heller. E tá belíssima. Ontem eu fiquei super emocionada de ver o ensaio. Tá lindo, é violino, né? Uma sinfonia para cordas, violinos, viola e tal. Então tá muito bonito. Então vale a pena dar uma conferida. O telefone de contato telefone para mais informações, então, sobre a exposição é 48, o código da cidade, 3953-2323. É o telefone lá do MASC. E tem o site da Silvana, que também é bem bacana, vale a pena dar uma conferida, que é silvanaleal.com. O mesmo endereço que está aparecendo agora aí na sua tela. E o livro vai ser lançado amanhã também, hein? Queria agradecer, então, pela sua presença, Silvana. Obrigada. Obrigada. Tá belíssimo o trabalho. Obrigada. E encerra esse bloco, então, no oferecimento de óculos Adriane Galisteu, nas melhores óticas da cidade.